Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e a gente dá continuidade nesse dia às nossas discussões a respeito da violência contra a mulher nessa proposta que integra o projeto Amor Sem Medo. Hoje eu vou conversar com a delegada Mariel, que vai falar sobre o aumento da violência contra meninas que estão envolvidas em relacionamentos nessa fase da adolescência, e a gente conversa também com Débora Sander, ela que é personal trainer e se viu envolta nesse ciclo de violência no casamento que tinha. Ela não deixou isso barato, levou a denúncia até as autoridades e conseguiu presenciar nesse ano de 2025 a condenação do seu agressor, ele que é um policial civil, a 15 anos de prisão. A gente também vai falar aqui sobre o lançamento de uma obra que trata o burnout no ambiente profissional. A gente traz também informações sobre o consumo de alimentos genéricos, como isso pode afetar a sua saúde. E para fechar as discussões no papo de hoje, a gente traz dicas de como um visagista pode te ajudar a definir o tom de cabelo ou o corte que melhor se adequa ao formato do teu rosto. Então já sabe, pega o teu café, vem me fazer companhia, que tem muito debate interessante no Papo com Ela hoje. Análise feita pela Organização Mundial da Saúde aponta uma realidade alarmante. Entre adolescentes que estão em relacionamentos íntimos, cerca de 1 a cada 4 deve sofrer um episódio de violência física ou sexual pelo parceiro até os 20 anos de idade. O número corresponde a aproximadamente 19 milhões de meninas pelo mundo. E para a gente falar sobre a presença da violência cada vez mais corriqueira entre os jovens, recebo hoje aqui no Papo com Ela a delegada Mariel Antonini Dias, que é coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher e vulneráveis. A discussão acontece dentro do projeto Amor Sem Medo, realizado pelo Papo com Ela, em parceria com Nossa República. Delegada, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente queria explorar com a sua presença aqui essa dinâmica das relações na adolescência que passam a refletir situações que a gente via em adultos, como a violência doméstica, né, as agressões contra as mulheres. O que vem acontecendo é que esse comportamento se replica quando esses adolescentes decidem namorar. Bom, nós temos que pensar, Michele, nessas situações de violência contra crianças, né? Em vários contextos, não é uma situação isolada. Nós temos a violência contra a criança cometida por parceiros, como você falou, crianças e adolescentes, porque nós temos pessoas de baixa idade que já têm relacionamento afetivo e até sexual, o que é criminoso, né? Então, relacionamentos, por exemplo, com crianças de 11 anos, temos meninas grávidas nessa idade, então é um relacionamento criminoso. Nós temos também os crimes que são acometidos dentro da família, como, por exemplo, estupros, né? E nós temos outra série de crimes que acontecem entre jovens, como, por exemplo, transmissão de nudes, indução a suicídio, automutilação, outra coisa também, essa prática de divulgação de atos de pedofilia, armazenamento de conteúdo pornográfico, envolvendo crianças, adolescentes. Então, veja, é uma gama muito ampla, né, de situações criminosas que acontecem contra os nossos jovens. Quando nós pensamos em violência sexual infantil, nós verificamos que a maioria dos autores são pessoas que têm vínculo de parentesco ou são conhecidos da família, porque justamente exige esse vínculo de proximidade, essa facilidade de abordagem da vítima, de contato, e aí utiliza dessa facilidade de contato, de diálogo, de comunicação e interação com essa criança para cometer um crime contra ela. E quando nós falamos nessas situações, nós sempre pensamos imediatamente nós imaginamos um ato de violência, né?
olha, tem que ter uma violência para ter um crime sexual, e nem sempre isso corresponde à realidade. Nós temos atos que eles são cometidos com o uso de outros artifícios, como, por exemplo, o autor vai dar um brinquedo, dar um doce para a criança, se eu fizer isso com você, se fizer aquilo, e para condutas que podem não deixar vestígios. Isso, né? Pode ser considerado violência doméstica também, doutora? Sim, com certeza. Porque se um pai, um padrasto, um avô comete esse tipo de conduta sexual com alguém aparentado, é também um tipo de violência doméstica que acontece dentro de casa, tá? E aí nós temos aquelas outras situações criminosas que acontecem com um parceiro íntimo, né? Nós temos essa outra faixa que nós analisamos em estatística tanto de crianças, e nós também analisamos na estatística de violência contra a mulher. E aí nós verificamos que tem jovens de 15, 16, 17 anos, ou até de crianças de 11 anos que já estão grávidas, sofrendo violência aí numa situação de violência doméstica, cometida por seus parceiros. E muitas vezes isso se deve a uma vivência que ela teve, uma experiência que ela teve dentro de casa. Ela absorveu aquilo e replica na fase mais velha, né? Por quê? Porque foi aquilo que ela absorveu. Isso tanto para a vítima como para o agressor? Isso é válido para a vítima e para o agressor. Estudos de psicólogos, de estudiosos dessa área demonstram, né, que as crianças aprendem muito com os exemplos, muito mais do que com a fala. Então, o que elas observam em casa introjeta realmente de acordo com o nível de emoção que ela recebeu esse impacto de informação. Então, uma criança que ela vivencia durante a sua infância relações abusivas em casa, ela recebe aquela informação, aquilo introjeta nela, e ela tem uma grande chance de, se não ressignificar isso que ela viveu, né, de processar isso também na vida adulta. Então, uma menina que a vida inteira verificou uma situação de violência na sua casa, um ciclo abusivo vivido ali entre pai, mãe, e muitas vezes os filhos sofrem juntos também. Essa pessoa, se ela não trouxer um processo de ressignificação nessa vivência dela, ela pode no futuro replicar, desenvolver esse comportamento de uma pessoa que ela necessita desse tipo de relacionamento, né? Desse tipo de vivência. Isso acontece. Doutora, a senhora disse pra gente sobre a análise do anuário, quando olha essa idade de 11, 15, 16, 17 anos, a violência está ali retratada, e queria que a gente falasse um pouco mais sobre a influência que movimentos que povoam a internet hoje, como esse movimento Red Pill, um movimento que idealiza uma mulher ideal como aquela submissa, as esposas troféu, de que maneira isso tem moldado, né, a forma como adolescentes enxergam esse processo de relação? Total, porque essa formação de opinião, ela impacta na vida das pessoas, né? E hoje muitos jovens buscam uma identidade, formar a sua identidade, a sua personalidade de acordo com padrões que eles recebem da internet. Então, a questão da violência contra a mulher, ela é cultural. Nós recebemos da educação que nós tivemos essas informações, né? Então, culturalmente, durante muitos anos, a mulher tinha que ter esse papel de cuidar da casa, dos filhos, então tinha esse trabalho de serviço não remunerado, que ele era muito valorizado na figura feminina. Do homem, o que sempre se esperava era o contrário, que ele se envolvesse mais ao mercado de trabalho. O homem não foi educado para ter esse cuidado do lar e dos filhos, né? A mulher, ela tem que ter essas características de passividade, de emotividade, desses cuidados, né? Desde pequena nós vamos educando nossos filhos assim, damos de presente para as meninas bonequinhas, ensinamos desde pequenas, isso forma uma cultura, né? Ensinamos as meninas que elas têm que ter uma vida sexual recatada, privada,
para o lar. É isso que é valorizado na mulher. E o homem? O homem não. O homem é para o mundo, é para ocupar espaços de poder. Ele pode ter vários relacionamentos que ele não é julgado por isso. Essa foi a educação que nós recebemos e nós ainda replicamos. Olha o que acontece dentro de casa e o que os movimentos na internet estão causando. A educação que nós recebemos em casa, mais ou menos, foi da seguinte forma, Michele. Terminou o almoço, filha, vai lá, tira a mesa com a sua mãe, lava a louça com a sua mãe, enquanto o homem está no sofá assistindo TV, os meninos jogando videogame. Por quê? Esse é o papel que culturalmente foi reservado à mulher, de cuidado com o lar, né? E para o homem o espaço do divertimento, do olhar externo. Essa cultura, o que está fazendo? Está criando uma hierarquização entre os gêneros, né, em que ao gênero feminino é reservado esse cuidado, é isso que é valorizado para a mulher. Mulher não pode sair dessa caixinha. E para o homem não, para o homem é reservado outro papel. Tem que ocupar espaço de poder, tem que ser candidato, tem que ter uma boa função, tem que receber bem, né? E isso está causando essa hierarquia, essa supervalorização entre as relações. Então, numa relação doméstica em que só o homem trabalha, ele trabalha fora, ele que é o detentor do dinheiro, ele que custeia a economia de casa, e a mulher, ela só cuida da casa, ela só cuida dos filhos, ela não investe no seu profissional, no desenvolvimento intelectual, que é importante, ela não cria uma rede de apoio, uma rede de diálogo, para em momentos de dificuldade você ter um socorro. Né? Não, a mulher ficou só nessa situação. Se numa relação dessa, o homem ele é violento, ele é agressor, ele começa a subjugar essa mulher, a humilhar, a diminuir. É muito mais difícil para ela buscar uma rede de ajuda. Então nós precisamos começar dentro de casa, mudando essa cultura dentro de casa, trazendo uma educação mais igualitária para as nossas crianças, ensinando as meninas que elas têm que também se dedicar a ocupar espaço de poder, a estudar, a ter conhecimento, a trabalhar fora, a dividir as responsabilidades de dentro de casa com seus futuros parceiros, porque essa é o momento de nós buscarmos essa igualdade que nós tanto queremos. Então, essa educação ela tem que começar em casa. Agora, se nós pais não fizermos o nosso dever de casa, se nós não educarmos os nossos filhos da forma correta, buscando essa justiça, essa igualdade, onde que eles vão buscar informações? Com amigos mais velhos, com a internet, com o TikTok, com o Instagram, em qualquer lugar que não seja em casa. Por quê? Porque está havendo ali uma lacuna muito grande de diálogo, né? Então estão buscando essas informações em caminhos que podem não ter as melhores informações disponíveis. E ali tem informação de tudo quanto é gosto. E os nossos jovens, eles estão ficando muito tempo conectados em redes sociais, né? Essa é uma realidade. Os nossos jovens estão lendo muito pouco livros. Então, eles ficam logados porque é muito fácil você passar uma tela. Muitas vezes sequer abre a entrevista, não tem tempo para ler, só querem a informação fácil, geralmente é uma manchete, são 10 linhas no máximo, ainda tem que ter ali uma figura chamando atenção, porque a nossa sociedade de consumo de matéria está muito, né, nesse sentido, e estão formando, essas pessoas mal intencionadas estão formando também a opinião dos nossos jovens. Então, é importante que nós, enquanto pais, as escolas também, ocupem esses espaços. Por quê? Tem famílias que elas só tiveram uma educação muito com desigualdade de gênero. Tiveram essa educação que eu expliquei para vocês, que o lugar da mulher é em casa, do homem é trabalhando. E onde então que o jovem terá a chance de ter uma nova informação, de obter uma nova cultura, de ir mudando de paradigma? Na escola, através da vivência trazida por seus professores, né, pelos coordenadores. Então é muito importante que as escolas entendam esse papel,
né, que se envolvam nessa temática, que desenvolvam campanhas nas escolas, semanas escolares, para realmente debater a violência que ela pode estar em todos os lugares. Agora, doutora, quando a senhora diz desse papel fundamental da escola para oferecer uma visão que muitas vezes esse adolescente não tem em casa, aí eu lhe pergunto o seguinte: toda vez que se fala da discussão de gênero nas escolas, existe um movimento contrário que diz que isso quer pregar uma ideologia de gênero. Aí às vezes eu falo assim, mas gente, o que é ideologia de gênero para vocês, né? Uhum. Não tem também aqui uma dificuldade de transpor esse muro imaginário que foi colocado por esse movimento que talvez não tenha interesse de buscar essa igualdade entre homens e mulheres? Com certeza, ainda tem muito preconceito, né? Tem um movimento que é muito preocupado com a questão do racismo, da discriminação, né? Dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então essa é uma pauta da identidade de gênero, como a pessoa se identifica, né? E essa é uma pauta diferente. Então a pessoa, ela nasceu de um sexo, mas ela se identifica com outro gênero. Essa é uma discussão que as escolas não gostam de levar para o seu interior. Mas a questão da equidade de gênero entre homens e mulheres é diferente, é uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça social. Por que tem que haver essa diferença entre homem e mulher? A mesma coisa, eu penso muito sobre essa questão da identidade de gênero que nós temos que debater, porque as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem muito preconceito. E essa é uma pauta que nós precisamos debater em todos os espaços. Eu acho que tem local para tudo, entende? Mas a violência contra a mulher é uma pauta diferente, que nós temos sim que levar para as escolas. Por quê? Porque muitas vezes as famílias, elas não conseguem passar essa informação. E é uma pauta neutra. Por que uma mulher, ela tem que ser subjugada frente a um homem? O que justifica isso? Quando nós alcançarmos essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, isso vai beneficiar toda a sociedade. O machismo não machuca só mulheres, né, doutora? Com certeza, machuca toda a família, machuca toda a sociedade. Então vai ser um avanço para todas nós. Quem que quer ter um familiar que entra numa estatística triste de feminicídio? Ninguém. Quem quer ter uma filha nessa situação? Uma nora, irmã, mãe? Então é um assunto afeto a toda a sociedade. Nós precisamos avançar. Assim como nós precisamos avançar em todas as formas de discriminação racial, de homofobia. Nada justifica. Nós temos que respeitar o ser humano da forma como ele é, né, sem agredir, sem violar qualquer direito, porque ele é um ser humano, ele é detentor de todos os direitos. Por que uma pessoa branca tem mais direitos que a preta, né? Por que uma pessoa heterossexual tem mais direitos que a homossexual? Então essas discussões nós precisamos avançar, nós só vamos avançar com diálogo. Doutora, para a gente encerrar, e a gente estava falando desse replicar as violências nos relacionamentos entre adolescentes, nesses casos também cabe denúncia, né? O agressor ou a agressora também serão responsabilizados? Como que se dá esse desfecho? Com certeza, se um adolescente comete um ato infracional contra outra pessoa, ele responde, né, de acordo com o ECA, mas ele responde criminalmente a partir dos 12 anos. Se o agressor, o autor da violência, tiver menos de 12 anos, no caso será aplicada uma medida de proteção. Mas em todas essas situações, cabe sim uma denúncia junto à Polícia Civil. Nós faremos o procedimento e adotaremos as medidas cabíveis. Algo, Michele, que eu sempre gosto de falar também é sobre esse compartilhamento de nudes entre os jovens. Isso está cada vez mais comum, porque como nós falamos, eles estão com o celular na mão, em grupos de WhatsApp, e muitas vezes durante um relacionamento, a menina ou o menino
transfere uma imagem de nudes, de conteúdo íntimo, para outra pessoa. Acabou o relacionamento como forma de vingança, de humilhação, né, de exposição do outro jovem a esse compartilhamento da imagem. Então, uma vez que essa foto, esse vídeo cai em grupo de WhatsApp, é muito difícil tirar de circulação. O dano já aconteceu e muitas jovens cometem suicídio, tamanha a vergonha do crime ou do ato infracional que sofreram. Então é importante, eu sempre deixo esse alerta, não transmitam conteúdos íntimos para outras pessoas, ainda que seja uma pessoa que hoje é da sua confiança, porque amanhã essa situação pode mudar e esse compartilhamento pode causar danos muito difíceis de reparação no futuro. E para quem recebeu essa imagem, jamais compartilhe, porque a pessoa ofendida pode se sentir tão envergonhada, tão humilhada, que pode cometer um ato fatal contra a sua própria vida. Imagina o peso de você saber que uma pessoa cometeu suicídio por uma conduta criminosa sua de compartilhar nudes, né? Esse é o tipo de violência que mais se registra quando a gente pensa em adolescentes. Eu digo assim, pode ser categorizado, por exemplo, como uma violência moral ou pega outros aspectos psicológica. Não sei se a sexual também entraria aqui, porque às vezes isso é usado como uma forma de estimular o estupro virtual. É que nós temos um crime específico no Código Penal, que é de divulgação de conteúdo de nudez, é o 218C, tá? Então nós aplicamos esse delito. E se for cometido por adolescente, então é um ato infracional análogo à divulgação de conteúdo de nudez, tá? É um dos crimes que é muito cometido entre os jovens, mas nós temos outros. Lesão corporal também é muito cometido, né? Prática de maus tratos, quando eles sofrem, no caso, é muito cometido. Entre eles, geralmente é lesão corporal, divulgação de conteúdo de nudez também é muito cometido. Muito obrigada, doutora, pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço. Obrigada. Para acompanhar mais sobre esse debate a respeito da violência contra a mulher e que medidas podem ser tomadas, eu convido você a acessar a coluna Amor Sem Medo no site nossarepublica.com.br. Intervalo e a gente volta já já.